Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, um estudo aponta que mais da metade dos brasileiros não procuram atendimento médico, mesmo quando estão com problemas. E os principais motivos são a superlotação e a burocracia. Uma pesquisa realizada por organizações da área da saúde pública revela que 62% dos brasileiros que precisaram de atendimento médico na atenção primária à saúde no último ano não buscaram ajuda profissional. Os dados apontam um cenário preocupante de falta de acesso nos serviços de saúde, tanto no SUS quanto na rede privada, o que levanta um alerta para o agravamento de doenças que poderiam ser tratadas previamente. A informação faz parte do primeiro módulo do programa Mais Dados, Mais Saúde. A iniciativa tem como objetivo fortalecer políticas públicas por meio da produção de dados atualizados e representativos sobre o sistema de saúde brasileiro. O levantamento também apontou quais seriam os principais motivos para a falta de procura do atendimento médico. E a superlotação e demora no atendimento é o principal motivo, com 46% das respostas, seguido da burocracia no encaminhamento, com 39%, a automedicação, com 35%, e, por fim, a crença de que o problema não era grave, com 34% das respostas. O levantamento também identificou que muitos brasileiros tentaram acessar os serviços de saúde e não conseguiram. Segundo os autores do estudo, o dado reforça a sobrecarga e as falhas estruturais do sistema, o que acaba desestimulando a população. Olha, sem dúvida é um dado muito preocupante. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Rogério Magalhães, que é gestor de saúde, para falar daquela pesquisa, que revela que mais da metade dos brasileiros não procura o atendimento médico mesmo quando precisa. Rogério, vamos retomar aqui o contato. Eu queria que você comentasse novamente os resultados preocupantes dessa pesquisa, Rogério? Mais uma vez, boa tarde, Kleber. Olha só, realmente é preocupante, mas a gente, como gestor de médicos e gestor de clínicas, tanto na parte também privada, a gente tem esse mesma sensação na parte pública. Se você for olhar, Kleber, o primeiro dado aqui, 46,9% dessa superlotação está com problema no atendimento. E quando você fala atendimento, tanto faz ser parte pública ou parte privada. Se o médico não entender que o paciente, ele não é mais paciente, ele é um cliente, você vai passar a ter um respeito maior pelo paciente, que nesse caso aqui é o cliente. Então isso acontece nas duas vertentes. A gente trabalha muito isso na gestão com o médico, muito sobre ele ter um sentimento que isso aí é uma empresa. Tanto faz ser empresa pública, que no caso aqui nós estamos falando de órgãos públicos, mas também da própria iniciativa privada. Então, o médico ele precisa entender que o paciente ele não tem mais como ser tratado como o nome chama, paciente, e sim como cliente. Olha, muito importante aí a sua abordagem e muito séria, E quais as consequências, Rogério, desse comportamento para a pessoa e para o próprio sistema de saúde? Uma vez que a doença, que poderia ser diagnosticada com antecedência, acaba se agravando. O tratamento, claro, fica mais difícil e mais caro, Rogério? Você falou um ponto muito específico aqui, importante, que a partir do momento que eu não dou vazão a esse atendimento, a partir do momento que eu não tenho uma gestão do tempo do atendimento, tanto faz ser público como privado, no caso aqui o público, que o prejuízo ainda é maior, porque quem paga a conta somos nós, consumidores, somos nós, cidadãos brasileiros, que isso não existe uma tração para que exista uma gestão do atendimento, um padrão de atendimento, que não haja, e o que acontece? O paciente não vai no hospital, porque ele sabe que vai ser mal atendido, ele sabe que vai esperar, ele sabe que vai ter filas. Eu falo isso muito, nas nossas mentorias eu falo isso muito com os médicos. Não interessa, tanto faz hoje, se o Kleber for para um médico hoje e o Kleber for esperar 1 hora, pagando, ele já não espera. Mesmo que seja no setor público, ele vai lá e dá um chute na porta, vai dizer, doutor, estou aqui há 1 hora ali esperando, o que é que acontece? Isso desestimula, Kleber, o paciente aí. E aí isso causa um problema maior.
algo que ia ser simples para resolver. Então, assim, ia ser um pequeno resfriado, causa uma pneumonia, o paciente vai ser agora internado, vai ter um custo altíssimo, não só para a família, mas para o setor público, para o governo. Isso desencadeia toda essa falta de gestão. Se não tiver gestão hoje na medicina, como qualquer outra empresa que a gente tem gestão, desde a jornada do paciente, do atendimento de excelência, de um agendamento por horário marcado, Kleber, sem essa gestão, isso tudo que você está falando é a causa raiz, é lá no começo. É a mentalidade que o médico ele está sentado ali como médico, mas ele tem que ter a cabeça, a mentalidade de empresário, de empresa. Ele tem que atender o cliente dele bem e tem que ter toda essa jornada, todos esses processos bem ajustados. Olha, excelente essa resposta, Rogério. Mais que uma resposta, é um diagnóstico do problema. E entre as principais causas, como você mesmo citou, e a pesquisa também aponta, para a pessoa não procurar o médico, estão o tempo de espera, a superlotação e a burocracia. O que dá a entender, Rogério, que o problema é mais estrutural na rede de saúde do que clínico? Com certeza, com certeza. Lógico que a parte clínica, falta de médicos, assim, essa escassez do profissional, ok, isso aí existe. Mas a parte estrutural, se você pegar grandes hospitais, né, eu posso citar alguns exemplos aqui de hospitais particulares, privados, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil todo. Que você entra, que você ainda vê falhas de atendimento, ainda vê espera, mesmo aquele paciente que tem plano de saúde, que paga um plano de saúde caro, ou aquele que vai lá e paga particular, privado. Quando você vê que essas empresas estão sempre buscando treinamentos, buscando gestão, buscando área, né, buscando sistemas que dê suporte para isso. Se você está vendo que a área particular, privada, está investindo nisso, como que a área pública, onde a lotação é muito maior, onde a população que não tem acesso ao particular, que não tem acesso às seguradoras de saúde, não tem. Então, se você não tratar a saúde realmente como um negócio, onde você tem ali uma empresa focada na medicina para o nosso cliente, a gente vai ter problema. Porque assim, a gente não pode pensar na medicina de 30 anos atrás. Hoje a medicina mudou. Hoje, o médico ele tem que entender que ali tem um cliente na frente, que ele tem que ter ali aquele respeito pelo horário, que o sistema, né, o sistema não só o médico, mas o sistema tem que ajudá-lo. Que a gente tem que ter realmente um background, tem que ter ali um CRM, um sistema de gestão, prontuário, tudo isso. Inclusive, eu falo muito nas nossas mentorias com os médicos, tanto os médicos que atendem plano de saúde, como nos médicos privados também. A gente fala muito isso. Sem isso, Kleber, a gente volta a falar. A gestão, ela atrapalha lá na ponta, que é a saúde. Lá na ponta, mas o que tem para trás, o que tem, né, no fundo do iceberg, você está vendo aqui só a ponta desses corredores lotados. Mas a base do iceberg é outra coisa. É a base realmente profissional do negócio. Então, quais as medidas práticas que você acha que deveriam ser tomadas até em caráter emergencial para, pelo menos, amenizar esse problema em um primeiro momento e resolver a médio e longo prazo? Primeiro, eu vou dar algumas coisas. Fala muito na parte privada, mas se serve para a parte privada, logicamente que também serve para a pública. Até porque a privada tem um nível de exigência muito maior, tá? Muito maior, porque quem está pagando quer um atendimento de excelência. Não que a pública não mereça um atendimento de excelência, mas a gente sabe que a pessoa tem um pouco mais de paciência, até porque você está tratando com uma população mais humilde, uma população que às vezes não tem tanto recurso à informação. Mas, primeiro, você tem uma gestão de atendimento, um prontuário eletrônico, onde naquele CRM você consiga designar os atendimentos por horário. Primeira coisa é isso. Ah, Rogério, mas não é por horário, é por hora de chegada. Ok, mas tem um limite, porque o médico também tem um limite. Segundo, você tem uma gestão do tempo do atendimento do médico. Quanto tempo ele pode ficar com o paciente? Aí passa por um treinamento, onde o médico também tem que ter um script de atendimento. Onde não estou falando da parte técnica, estou falando novamente da parte profissional, da parte de gestão. Outro ponto importante, fora você ter o CRM, você ter um RP, Rogério, que é um RP, uma gestão de prontuário, uma gestão onde você consiga ali fazer todo esse roteiro, que a gente chama jornada do paciente. E assim, além disso, se você tiver esses pontos que eu estou falando, você tem que mapear, isso é importante, tá? Anotem isso. Mapear os touch points. Rogério, quais são os touch points? Desde o paciente entrar em contato,
por onde ele entra em contato, se é pelo WhatsApp, se é por telefone, se é pelo e-mail, se é pelo site, até ele sair da consulta e ser acompanhado nesse famoso pós-venda. Então, quando você mapeia os touch points, onde o paciente vai ter contato com algum atendimento, recepção, WhatsApp, site, médico, pós-venda, acompanhamento, se a gente mapear, Kleber, essa jornada, com certeza você vai estar melhorando não só o atendimento público, mas também o atendimento privado, o atendimento por outros canais aí da medicina. É o desejo de todos nós. Nós acabamos de conversar com o Rogério Magalhães, ele que é gestor de saúde. Rogério, muito obrigado aí por essa entrevista, que com certeza foi uma prestação de serviço. E olha só, vamos continuar então agora fazendo um giro, pelo país com os nossos repórteres para saber o que é notícia nesta sexta-feira. Olha só, no Rio de Janeiro, câmeras de segurança instaladas em ônibus circulares gravaram a ação de assaltantes. E as imagens mostram que os criminosos agem com muita violência e ameaçam os passageiros, um absurdo. Mas é o Anderson Nascimento que vai contar essa história em detalhes. Imagens feitas por câmeras de segurança mostram a violência de assaltantes contra passageiros de ônibus que trafegam na Avenida Brasil. Segundo denúncias, assaltos na linha 2336 são quase diários. Em um dos vídeos, 3 homens armados entraram no ônibus junto com um grupo de passageiros, pulando a catraca ou passando por baixo da roleta. E eles começaram a saquear os passageiros enquanto uma mulher tentava esconder o celular e outros pertences. Um dos criminosos chega a atirar para o alto, como forma de intimidação. Após abordar os passageiros, os assaltantes encontraram as câmeras de segurança do ônibus e tentaram destruí-las, mas sem sucesso. Essa cena se repetiu pelo menos 5 vezes, somente no mês de abril. Motoristas que trabalham na linha reclamam da falta de segurança. A Polícia Militar informou que o combate a roubos em ônibus é uma prioridade. Em nota, o Rio Ônibus enviou uma nota repudiando e lamentando a recorrência dos assaltos aos ônibus em toda a cidade. Olha, e agora nós vamos mostrar uma história emocionante. Uma grande operação foi montada para que um coração de uma criança que infelizmente faleceu, de 8 anos, esse coração saísse do Rio Grande do Sul e chegasse ao Paraná para ser transplantado em uma outra criança que aguardava na fila de espera. A Kátia Fantin vai contar os detalhes. O avião da Força Aérea Brasileira trouxe para Curitiba o coração de uma criança de 8 anos que morreu em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O coração foi doado para uma criança de 11 anos que estava à espera de um transplante em Curitiba. Para que o órgão chegasse a tempo da cirurgia, uma força-tarefa foi criada entre os 2 estados. O coração, ele precisa ser transportado e transplantado em menos de 4 horas após a retirada do corpo do doador. Por isso, a operação envolveu forças de segurança e militares do Exército Brasileiro. O coração era compatível com a criança paranaense que estava na fila de espera. O órgão saiu do Hospital Geral de Caxias do Sul e foi escoltado até o aeroporto da cidade para que o trajeto acontecesse sem interrupções. Após 3 horas e 20 minutos, o coração já batia no peito do paciente em Curitiba. Além do coração, o menino de Caxias do Sul doou também rins, fígado e córneas. Tá aí uma história, como eu disse, emocionante, que mostra como a saúde e a tecnologia podem ajudar a salvar vidas. Nós vamos voltar, então, a fazer nosso giro de repórteres pelo país para dizer, mostrar o que é notícia nesta sexta-feira. Olha só, um caminhão carregado com leite em pó tombou na Marginal Tietê, em São Paulo. E o acidente causou um enorme transtorno para o trânsito da cidade. Veja os detalhes agora com o Fernando Jesus. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira e atrapalhou muitos motoristas que seguiam para o trabalho. O caminhão tombou na pista expressa da Marginal Tietê e o veículo estava carregado de pacotes de leite em pó, que ficaram espalhados pela marginal. O motorista afirmou que o acidente aconteceu quando ele trocou de faixa e tentou desviar de um carro para evitar a colisão. O acidente causou bastante congestionamento na via. As filas de carros chegaram a quase 10 quilômetros e a maior dificuldade para liberar a pista foi a grande quantidade de leite em pó que o caminhão transportava.
12 toneladas estavam nas caixas que se esparramaram pela pista. Foi preciso chamar outro caminhão para que todo o produto fosse retirado e levado embora, o que aumentou ainda mais a espera dos motoristas que passavam pelo local. Algumas pessoas, inclusive, ainda tentaram saquear a carga que estava espalhada na via. E por isso os agentes de trânsito e a polícia tiveram que isolar o local. E olha só, um peixe gigante, típico da Amazônia, foi encontrado lá no Rio São Francisco, na Bahia. O problema é que essa espécie pode acabar provocando a extinção de outros animais daquela região. Quem vai contar essa história agora é o Cleiton Rodrigues. Olha, o animal foi encontrado no Rio São Francisco, na região do município de Malhada, no sudoeste baiano. De acordo com informações, o peixe gigante media mais de 2 metros e pesava 80 quilos. Contudo, de acordo com especialistas, ele pode chegar a atingir 3 metros e pesar 200 quilos. Ainda não se sabe como esse peixe amazonense chegou às águas do Rio São Francisco, mas acredita-se que ele pode ter escapado de um criadouro. De acordo com especialistas, geralmente em período de cheia, pode haver rompimento desses criadouros e também dos tanques. O peixe acaba fugindo e se readapta às águas do rio. A maior preocupação agora dos especialistas é com o risco à existência de outras espécies do Rio São Francisco. De acordo com os especialistas, por ser carnívoro, o pirarucu se alimenta de outros peixes, crustáceos e também pequenos animais aquáticos, além também de ter um comportamento agressivo, o que pode trazer esse risco à vida dos outros animais. O pirarucu em questão, esse que foi pescado no Rio São Francisco, ele foi dividido entre o grupo de amigos. Eles pescaram o peixe com a rede, foi necessário aí 7 homens para pescar esse peixe e trazê-lo para dentro do barco, mas posteriormente, após a pesca, eles repartiram aí o peixe e cada um levou para casa cerca de 10 quilos do pescado. O Mato Grosso do Sul registrou um aumento de casos de morcego com o vírus da raiva. Quem vai trazer essas informações e fazer esse alerta agora é a repórter Carol Oliveira. Somente este ano, o Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande, capital aqui do Mato Grosso do Sul, recolheu pelo menos 322 morcegos. Destes, 5 testaram positivos para o vírus da raiva. A quantidade é quase a mesma detectada em todo o ano passado. Mas, para especialistas na área, a resposta está na conscientização sobre a necessidade de captura desses animais. No ano passado inteiro foram 6 registros, de morcegos contaminados e esse ano, apenas em 4 meses, já foram 5 casos. Mas isso se deve à alta demanda de solicitações de recolhimento que nós estamos tendo desses exemplares, em função do conhecimento da população frente aos riscos que esses animais podem estar oferecendo, principalmente com relação à raiva. Aqui dentro da cidade, nós não temos registros de morcegos que se alimentam de sangue. São apenas morcegos que se alimentam de insetos, de frutos. Porém, como eles também podem ter o vírus, porque eles possuem hábitos de se lamberem, hábitos de viverem em colônias, de brigarem, eles têm uma facilidade muito grande de transmitir o vírus entre eles. Esses animais, mesmo não sendo hematófagos, eles também podem ter o vírus e num contato acidental com esse animal, na tentativa dele se defender, ele pode acabar transmitindo a doença para outros animais, para o ser humano. Por isso a importância de manter os seus cães e gatos anualmente imunizados contra a raiva. A necessidade de controle de casos de raiva em morcegos é um desafio não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, enquanto os casos de raiva transmitida por cães estão controlados, a transmissão por morcegos se tornou a principal fonte de infecção da doença em humanos no país. Dos 50 casos registrados em 2010 e 2025, foram 9 causados por cães, 5 por gatos, 1 por bovino, 7 por macacos, 2 por raposas.
4, não foi possível identificar o animal e em 22 casos a infecção foi provocada por morcegos. E os casos são graves, já que apenas 2 desses pacientes sobreviveram. A orientação é para quem encontrar morcegos é não descartar de forma inadequada e nem manter contato. O certo é chamar o órgão equivalente ao CCZ na sua cidade. O que a gente orienta quando a população se deparar com um morcego caído no chão é colocar alguma coisa por cima dele, sem ter contato, lógico, colocar um balde, um pano, alguma coisa que impeça ele sair do local, né, e impeça uma aproximação de um cachorro ou gato da residência, e ligue para o CCZ, onde esse morcego vai ser recolhido normalmente no mesmo dia, tá? E lembrar que esse animal, mesmo ele estando morto, ele é um animal que oferece risco de transmissão da raiva. Então, mesmo se ele estiver morto, jamais encostar, muito menos descartar este animal, para que a gente possa efetuar o recolhimento e encaminhar para análise laboratorial. Ou num caso apenas de encostar num morcego, a orientação é procurar uma unidade de saúde 24 horas, onde todas as unidades 24 horas, sendo UPAs e CRS, elas fazem o atendimento de profilaxia antirrábica humana, onde cada caso vai ser avaliado individualmente para se verificar a necessidade desse paciente receber ou não o tratamento. Além do tratamento emergencial para quem foi mordido, o SUS, Sistema Único de Saúde, também disponibiliza gratuitamente a vacina antirrábica, que deve ser aplicada em cães e gatos pelo menos uma vez por ano. A meta da Organização Mundial da Saúde é eliminar a raiva humana transmitida por cães nas Américas até 2030. E o Brasil tem avançado bastante nesse compromisso de se tornar o país uma área livre da raiva canina. Vamos mudar de assunto agora para trazer outra notícia que tem sido destaque hoje nos principais sites. Olha só, o ex-presidente Fernando Collor de Mello ficará preso em uma cela especial no presídio de Maceió. E essa determinação, a determinação da prisão, foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes após a audiência de custódia. Vamos ver. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-presidente Fernando Collor seja transferido para a ala especial do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió. Ele também ficará em regime fechado, em uma cela individual do presídio. Moraes tomou a decisão após a audiência de custódia de Collor na Superintendência da Polícia Federal em Alagoas. Durante a audiência, Collor pediu para ficar preso na capital alagoana e não ser transferido para Brasília. A defesa do ex-presidente ainda pediu para que ele fosse mantido em prisão domiciliar por ele já ter 75 anos de idade e além de sofrer com Parkinson, apneia grave do sono e transtorno afetivo bipolar. Porém, Alexandre de Moraes afirmou que a direção do presídio de Maceió tem totais condições para tratar da saúde de Collor e encaminhou a solicitação de prisão domiciliar para análise da Procuradoria-Geral da República. Porém, vai analisar os 2 pedidos, tanto da prisão domiciliar para o ex-presidente e sobre ele ficar preso em Alagoas. Collor foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em agosto de 2015 por lavagem de dinheiro. O caso foi julgado no STF porque, na época da denúncia, o político era senador pelo PTB de Alagoas. Além do ex-presidente, 4 pessoas ligadas a ele também foram denunciadas. E ainda sobre esse assunto, o julgamento virtual do ex-presidente Fernando Collor de Mello no STF está com o placar de 4-0 para que seja mantida a prisão. O ministro Gilmar Mendes fez um destaque e levou a decisão para o plenário físico da Corte. Mesmo assim, os demais ministros ainda podem inserir seus votos no plenário virtual até às 23h59 desta sexta-feira. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja muito bem-vindo aí. Caio, vamos começar falando a novidade do dia no esporte, né? Vamos falar de Corinthians, porque finalmente a novela acabou e o Dorival é um novo técnico do Timão, Caio. Novo técnico do Timão, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, Dorival Júnior e Corinthians entraram em um acordo e o treinador vai comandar o Timão até o fim de 2026, veja só.
Depois de uma novela que se arrastou durante toda a semana, enfim o Corinthians acertou a contratação de seu novo treinador, Dorival Júnior. O técnico aceitou a proposta alvinegra para um contrato até dezembro de 2026, quando chegar ao fim o mandato de Augusto Melo como presidente do clube. O acerto se deu nesta sexta-feira, 25 de abril, justamente na data em que Dorival Júnior completa 63 anos de idade. Assumindo o Corinthians pela primeira vez na carreira, o Timão será o 21º clube brasileiro que o treinador irá comandar, onde ergueu 13 títulos, sendo de maior expressão a Libertadores da América com o Flamengo em 2022. Dorival Júnior, que nasceu na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, também já comandou os principais times paulistas, Santos, Palmeiras e São Paulo. E o Corinthians, que faltava, agora não falta mais. Neste momento, a expectativa é de que o técnico chegue a São Paulo ainda nesta sexta-feira, já no sábado comande seu primeiro treino. Para o jogo de domingo contra o Flamengo, porém, sua presença ainda é incerta. Foi um bom negócio, Caio, tanto pro Dorival quanto pro Corinthians? Eu acredito que sim. Dorival é um técnico aí bem cascudo, né? A gente diz, bem rodado no futebol brasileiro, conhece o futebol brasileiro. Corinthians precisando de um técnico aí de nome, um técnico capaz de alavancar esse time. Então eu acredito que vai ser um casamento perfeito, Dorival e Corinthians, Kleber. Tá certo, então. Obrigado pelas informações. E às 18h30 você volta com mais notícias e a rodada, né, Caio? Isso aí. 18h30 a gente tá aí. Muito obrigado. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique com a Dani Paris e o Consulta ao Doutor. Até mais. Tchau, tchau.